Está começando 98 Talks. Boa noite para você ligado no 98 Talks, mais uma edição do 98 Talks. Hoje é uma sexta-feira que seria, em tempos normais, uma sexta-feira carnavalesca, mas não é. Nós não teremos carnaval em boa parte do país. O 98 Talks está entrando no ar um resumo das notícias do dia com muita opinião, sempre com muita opinião. Um oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte. E você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. E hoje estamos na Rede 98, estamos na Rede Mais HD, estamos em todos os canais da 98 FM, nos canais 198, 600 e 98 da Claro TV e também nos nossos aplicativos, além da Rede Mais HD, atingindo em mais de 200 municípios no interior do estado. Quer participar conosco? Tem a aba chat do nosso 98live.com.br. Você pode participar também pelas redes sociais, @Rede 98 Oficial, @Rede Mais HD, ou então pelo WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. Antes de apresentar o nosso convidado e cumprimentar o Claro, eu queria dar um recado aqui, se me permitem, porque cuidar da higiene e da desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém entra em hospitais, clínicas, indústrias, hotéis, se a limpeza não estiver em dia. Por isso, conte com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras, porque une alta performance e economia. Distribuir Higiene, indústria com distribuição em 7 estados. Está interessado? É só acessar distribuirhigiene.com.br. Antônio Claré Júnior é meu parceiro de 98 Talks nesta sexta-feira. Não te vejo com abadá, não te vejo com nenhum adereço de fantasia carnavalesca. Significa que sextou, mas não carnavalizou. Boa noite, é um prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Já sem carnaval pelo terceiro ano, né? Foi 2020. 2020, aliás, teve carnaval em 2020, né? Sim. Que era o momento de não ter. Mas eu já não pulei o carnaval, nem 2020, nem 21. E cá estamos no 22. E, salvo engano, não teremos em Belo Horizonte, né? Apesar das decisões por aí, para mim, decisões totalmente contrárias ao bom senso, me parece que eu não estou tão por dentro, a gente deve falar sobre isso no programa, mas me parece que não teremos. Então, boa noite, sextou, como você, sextando em casa, sexta-feira de carnaval tranquilo, e hoje a gente vai ter um programa bem interessante. Vamos lá então com mais um programa muito interessante, porque temos um convidado. Nós estamos falando mais uma vez sobre a escalada de tensão no leste europeu, a guerra já clara, declarada entre Rússia e Ucrânia. Para falar um pouquinho mais, vamos receber alguém que representa um país que está na fronteira com a Ucrânia. Estamos recebendo o cônsul da Eslováquia, Renato Werner. Senhor cônsul, boa noite. É um prazer conversar com o senhor. Bem-vindo ao 98 Talks. Boa noite, Paulo Leite. Agradeço também ao Vitor e tenho convicção de que teremos uma noite de esclarecimentos. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho qual é a posição do seu país nesse conflito, qual é a posição da Eslováquia nesse conflito, um conflito que está muito próximo ao seu país, e entender um pouco como é que é a recepção de ucranianos ou cidadãos que moram na Ucrânia e que estão procurando a Eslováquia como refúgio. Muito bem, Paulo. A Eslováquia é um país fronteiriço com a Ucrânia. E, em especial, temos aí uma relação boa, assim como o Brasil e países limítrofes, né, como Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, pessoas vivem com um comércio ativo, estudantes de um país que estudam em outro país. Então, hoje, nós temos uma situação de guerra na Ucrânia, e isso, obviamente, que tem um impacto, né, causa um impacto direto na Eslováquia. Então, a Eslováquia, fazendo fronteira com a Ucrânia, hoje está com uma prioridade que é a prioridade de ação humanitária, recebendo esses cidadãos, não somente ucranianos, né, porque nós temos pessoas, cidadãos da Ucrânia,
mas também de outros países que estão fugindo da guerra da Ucrânia através da fronteira da Eslováquia. E é curioso porque a Ucrânia, por não ser um país membro, né, da União Europeia, é exigido documentação como passaporte para entrar na Eslováquia, porque a Eslováquia, então, passa a ser porta de entrada para a União Europeia. Mas, claro, em função do estado de guerra, a fronteira adotou a medida de não exigência do passaporte para os cidadãos ucranianos e qualquer outro, porque muitas pessoas fugiram com a roupa do corpo, né? Algumas tiveram condição realmente de ir até a residência e pegar ali uma mala, mas residências já foram atacadas. Então, nós temos que entender que esse estado de guerra, ele é um limitador, né? Ele realmente causa um limite muito grande, inclusive para que a pessoa possa, em algum momento, pegar que seja a roupa, né? Então, ela vai com a roupa do corpo mesmo, e estamos, então, preparados ali na fronteira para essa recepção, né? Para recebermos os refugiados, e também preparamos um acampamento, né? Com médicos, né? Então, hoje nós temos ali abrigos, camas, em mais de 60 ginásios, né? Estádios, na região de Kozice, que é a região de fronteira da Eslováquia com a Ucrânia, com todo o aparato para receber estes refugiados, inclusive refugiados feridos, né? Que isso pode acontecer. Cônsul Renato, boa noite, que é o Claré. Primeiro, através de você, parabenizar, né, a Eslováquia. A gente ontem estava conversando sobre isso aqui no Talks. São cerca de 50 mil cidadãos, né, da Ucrânia que já foram recebidos pelos países limítrofes, né, dentre eles a Eslováquia. Então, realmente, uma ação humanitária muito importante e que merece os parabéns, acredito, de todas as pessoas nesse planeta. Aí vamos agora pensar na prática, né? É um momento de desespero, um momento em que a gente tem que abraçar e receber, mas eu não sei se o senhor teria essa informação, o que está se pensando a médio prazo? Que você abre as fronteiras, está deixando, inclusive, de receber documentos, porque essas pessoas não têm documentos, né? Elas saem fugidas mesmo da guerra. Como é que vai fazer? Porque precisa de dinheiro para manter essas pessoas nesses acampamentos, vamos chamar assim, né? Esses estádios. Esses estádios. Tem alguma previsão? Não há previsão de terminar a guerra, mas tem uma previsão, assim, igual quando teve aqui no Brasil, da Venezuela, pensa assim, em encaminhar, talvez, para o próprio Brasil, os brasileiros, ou para outros países, aqueles que são da Ucrânia mesmo. Tem algum plano, ou nesse momento, receber, garantir que essas pessoas estejam em segurança e depois pensar o que vai fazer? Existe um caminho natural, né? Quer dizer, as pessoas entram pela fronteira da Ucrânia com a Eslováquia. Então, na triagem, você tem os cidadãos ucranianos, né, que seguirão um processo de refúgio mesmo, né, ou uma estado temporária na Eslováquia. Só que tem um detalhe que é interessante, que a União Europeia, ela está disposta, e vários países já declararam isso, né, a receber estes refugiados, né? Então, o caminho natural é um refugiado da guerra da Ucrânia, né? Por exemplo, que era da Espanha, o caminho natural é que ele entre para a União Europeia através da Eslováquia e vá para o seu país de origem, que é a Espanha, né? Não necessariamente porque um cidadão de qualquer país da União Europeia, ele tem a cidadania, né, relativa em qualquer país membro. Então, não necessariamente, estando na Eslováquia, por exemplo, é como se ele estivesse no país dele, né? Mas o caminho natural para os países que não são membros da União Europeia, aí sim, o caminho natural seria que esse cidadão fosse, como você deu o exemplo, né, Clara? Um cidadão brasileiro, por exemplo, está na Ucrânia, ele sai da Ucrânia, entra pela Eslováquia, e da Eslováquia, então, ele vem para o Brasil. Esse é o caminho natural, né? Cônsul, nós, acompanhando a história, sabemos que a Tchecoslováquia, aquela que foi a origem, a mãe dessa
da República Eslovaca, ela passou no ano de 1968 por uma invasão russa que não concordava com a distensão que a Primavera de Praga promovia para o que era a antiga Tchecoslováquia. Portanto, uma invasão russa com o peso, com a mão forte de um exército como o exército russo. Existem marcas na Eslováquia dessa invasão? Existem medos, temores de que isso possa se repetir? Ô Paulo, pergunta quase que sem resposta. Eu vou tentar explicar um pouco do sentimento duplo, né, da população eslovaca em relação à Rússia. Não existe uma unanimidade, não existe, né? Então, a Rússia tem um forte poderio de comunicação, né, e de informação e desinformação, e esse poder de comunicar, ele acaba transformando a opinião pública, sabe? Então, o temor, ele vem de possíveis problemas, né? Assim como a esperança vem de possíveis soluções e possíveis prosperidades. Então, a Eslováquia, ela, assim como você disse, né, que sofreu a invasão russa, ela também foi salva pela Rússia já, né? Quer dizer, a Rússia já libertou, né, os eslovacos, sabe, em um momento de opressão e, né, em plena guerra, né, em plena Segunda Guerra. Então, existem sentimentos realmente muito conflitantes, né? Então, a relação da Eslováquia com a Rússia é uma boa relação, né? Em alguns momentos da história recente, inclusive, né, onde um espião foi envenenado, não sei se vocês recordam dessa ocorrência, os países da União Europeia decidiram por expelir, né, quer dizer, expulsar os diplomatas russos. E a Eslováquia, ela foi um país que não aceitou essa expulsão, justamente reconhecendo também, né, uma boa relação e um momento ali de libertação que foi dada pela própria Rússia. Então, existe um sentimento realmente duplo, né, na população, e o posicionamento da Eslováquia enquanto governo, claro, e eu falo não somente como cônsul da Eslováquia em Minas Gerais, mas a minha visão, né, é que, obviamente, a Eslováquia, quando entrou na OTAN, né, foi justamente para se proteger de possíveis ataques e ofensivas, inclusive da própria Rússia, né? O motivo de criação da OTAN, a OTAN foi criada, né, pelos Estados Unidos como líder, né, inicialmente com 12 países, e o motivo da criação, né, da aliança, do Tratado do Atlântico Norte, ela foi justamente de proteger os países aliados de possíveis ataques da Rússia, né, então, União Soviética, que a Eslováquia era membro da União Soviética. Então, é quase que uma ironia, né? Quer dizer, a OTAN foi criada para proteger os países aliados, né, membros da OTAN, da União Soviética, e a Eslováquia era um país da União Soviética, né, o último país da Cortina de Ferro, e então, em 2004, ela entrou na aliança, justamente fazendo, então, parte de uma aliança que foi criada para se proteger da própria União Soviética, né? Então, existe uma complexidade, mas que quando você analisa, né, os momentos, né, e os fatos da história, você consegue compreender melhor que não existe uma rigidez, né? Quer dizer, a flexibilidade, ela vem de acordo com a decisão de compactuar, né? Quer dizer, de concordar ou não com determinadas políticas, né? Ô, cônsul, primeiro só comentar, né? O Paulo Leite relembrou aqui, né, da Tchecoslováquia, e eu tive a oportunidade de estar lá na Bratislava no ano de 2008, 2009, realmente uma cidade muito bonita para quem não conhece. Acho que vale a pena depois até buscar por imagens aí no Instagram, no Google, uma cidade muito bonita. O senhor falou sobre a OTAN, e aí vem exatamente a minha pergunta. Em tese, para quem está de fora, o Putin está vendo ali a OTAN como o inimigo. Tem um clima pré-guerra na Eslováquia? Por acaso existe essa preocupação? Não estou falando, obviamente, do governo, né? Estou falando dos cidadãos. Existe um clima tenso ou não sobre guerra?
Certo. Eu conversei ontem, conversei hoje, né, com pessoas que moram na Eslováquia, justamente para sentir, né, do cidadão, né, não do governo, mas do cidadão, qual que é o sentimento. Então, na área de fronteira, né, como eu disse anteriormente, ali, próximo à cidade de Košice, né, existe uma tensão muito maior, porque você está a poucos metros, né, do país que tem literalmente bombas caindo do céu, né? Então existe sim uma tensão muito maior. Já em Bratislava, que é distante da fronteira, esse clima já não existe. As pessoas estão vivendo normalmente, né, com tranquilidade e, claro, confiantes no governo eslovaco, confiantes no exército, na OTAN, que caso haja qualquer tentativa de invasão, né, essa invasão ela não irá prosperar. Então, existe uma confiança de que a guerra não irá prosperar para os países membros da OTAN e da União Europeia. O Claré falou de Bratislava, eu reitero o que ele disse, reafirmo o que ele disse, porque Bratislava e Praga são das duas cidades mais bonitas que eu conheci na minha vida. Bratislava é uma cidade incrível, incrível, incrível. Nós aqui não temos ideia da beleza da Eslováquia. Nós não conseguimos entender porque não temos o hábito de estar frequentemente ligados à Eslováquia, com imagens, com participação, com percepção, mas é um país incrível. É um país que tem hoje na sua estrutura serviços e produção de bens como principal ramo econômico. Salvo engano, mais de 35% da economia eslovaca ela vem da produção de máquinas e de equipamentos elétricos. Existe uma dependência econômica com a Rússia? Algum problema que poderia advir desse clima de tensão no leste europeu para a economia eslovaca? É incrível, né, Paulo, como que o reflexo de uma guerra não acontece apenas nos países limítrofes, né? Respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, temos a convicção de que teremos problemas econômicos, inclusive, né? Porque não somente a Eslováquia, mas podemos falar até mesmo do Brasil. O Brasil ele tem uma certa dependência, né, de fertilizantes russos, e provavelmente é isso que vai acontecer, né? Nós teremos aí uma interrupção, né, nas cargas de fertilizantes no Brasil. O Brasil vai ter, quer dizer, provavelmente sim, né, problemas, por exemplo, com o agronegócio, quer dizer, o milho, a plantação de milho do Brasil, ela depende, de certa forma, em grande parte dos fertilizantes provenientes da Rússia, né? Então, não somente porque a Eslováquia é um país limítrofe com a Ucrânia que está em guerra, não, mas também porque toda a economia, de modo geral, certamente será atingida, né? Clara, mais alguma pergunta? Não, estou satisfeito. Acho que o cônsul nos passou aqui algumas boas informações. Acho que quem nos acompanha tá entendendo melhor. A gente, como o Brasil, historicamente, é um país afastado de guerras, é até um país continental, né? A gente é muito difícil, às vezes, imaginar o que o cidadão está passando lá. Por isso até que eu falei sobre o clima, né? É difícil a gente imaginar. Imagina um país ao lado, e a gente não sendo um país tão continental assim, mas, né, um país mais concentrado, e ao lado tendo uma guerra. Deve ser uma coisa de maluco, mas é só agradecer o cônsul aqui pela disponibilidade. Acho que foi bastante esclarecedor. Até uma pergunta vindo disso que disse o Claré, com a expectativa e a experiência de um leste europeu que viveu períodos de conturbação nas relações entre países, diplomáticas, a sua sensibilidade como o cônsul da Eslováquia em Minas Gerais. É um conflito que tende a persistir mais tempo? Ou é um conflito que as vias diplomáticas, a resistência da própria Ucrânia e a possibilidade de uma negociação posterior pode diminuir a duração desse conflito? Paulo, a esperança, ela é o que nos move, né? Então, temos, e eu digo isso como cônsul, mas também como cidadão, temos esperança de que sim, esse conflito seja arrefecido e que a normalidade volte
com até mesmo uma possível retirada de tropas russas da Ucrânia. Então, essa é uma esperança que a realidade nos faz, com bastante tristeza, né, dizer o seguinte: provavelmente isso não vai acontecer, né? Porque uma guerra iniciada, que está sendo escalada, então você tem um início e hoje essa guerra ela aumentou em relação aos pontos de ataque, né, e de invasão russa. Então, na verdade, a nossa esperança ela vai permanecer, ainda que a realidade nos mostre outra coisa, né? Então, o sentimento, e eu gostaria de deixar isso aqui para todos os ouvintes da 98 que nos acompanham, porque eu acho importantíssimo, né, que todos nós tenhamos a clareza, né, de entender que um conflito de Estado não é um conflito de pessoas, né? Porque eu vejo algumas pessoas conversando de maneira tão equivocada, né, sobre uma possível arrogância de um povo russo. O povo russo, ele merece o nosso respeito, o povo russo merece a nossa compaixão, merece, sabe, o nosso acolhimento, né? Então, uma guerra de Estado não é uma guerra de pessoas, não é uma guerra de civilizações, de cidadãos, é uma guerra de Estado, de poder. E para poder deixar bem claro isso, né? Nós temos, sim, a obrigação, né, de cuidar das nossas palavras, das conversas que temos, né, para que não venhamos a cometer a xenofobia, que é totalmente condenável, né, em qualquer momento. Então, a guerra está acontecendo, é uma guerra de Estado, não é uma guerra de pessoas, e esta colocação eu acho que é importantíssima, né, para que a gente possa aí realmente olhar para o outro e acolher, né, as pessoas, independente de que nação, independente de que país, de que religião elas são. Não é todo dia que nós temos a oportunidade de receber um cônsul de um país como a Eslováquia para uma conversa no 98 Talks. E me vem mais uma pergunta: quais são as relações comerciais entre a Eslováquia e Minas Gerais? Muito bem, que maravilha. Positiva pergunta, né? Nós temos na Eslováquia, a Eslováquia é o país que tem a maior fabricação per capita de automóveis do mundo, né? Então, na Eslováquia, aquele Porsche Cayenne, a Porsche, né, tem um modelo que é o Cayenne. A única planta mundial que fabrica o Porsche Cayenne, por exemplo, é na Eslováquia, né? Então, a Eslováquia hoje ela tem fábrica de várias marcas, como eu mencionei, né, o Porsche ele é 100% fabricado hoje na Eslováquia. Então, nós temos um comércio de máquinas, né, e equipamentos, peças automotivas em crescente dentro dessa balança entre a Eslováquia e Minas Gerais. Perfeito. Até outro dia descobri que as lanternas dos carros, alguns dos carros que nós usamos aí todos os dias, lanternas e faróis, são produzidos na Eslováquia. Eu descobri isso porque outro dia eu estava vendo uma das peças e estava lá a marca da Eslováquia na produção. Cônsul Renato Werner, o cônsul da Eslováquia em Minas Gerais, foi um enorme prazer conversar com o senhor. Vamos repetir essas conversas e talvez não, com certeza as façamos em tempos de paz, para que nós possamos conversar sobre outras coisas, a beleza do seu país, as atrações turísticas, essa boa relação com Minas Gerais. Muito obrigado por sua presença aqui no 98 Talks. Tenha uma boa noite. Muito obrigado, Paulo Leite, Claré, a todos os ouvintes da 98, uma excelente noite. Muito obrigado. Claré está aí, né, Claré? Mais uma visão de quem está próximo a um conflito que nós aqui, como você bem falou, não conseguimos avaliar, né, na intensidade desse mesmo conflito, dessa tensão no leste europeu. Ontem a gente falava sobre isso, a dificuldade que nós temos quando a gente falava com o Gabriel Costa, um brasileiro que vive na Ucrânia, a dificuldade que nós temos de entender o que está acontecendo naquele país, naquela região. E uma visão de alguém que tem essa visão das relações políticas, sociais, econômicas daquela região, nos dá compreensões diversas, distintas desse conflito. É interessante, uma das falas do cônsul que me chamou a atenção: as guerras são entre estados, não são entre pessoas. Não são vizinhos jogando pedra na janela dos outros, não. São estados que se confrontam em ideias, em políticas, em interesses, às vezes, que são diversos até do próprio povo, mas que o Estado resolve bancar para poder fazer as suas políticas de Estado. Mas vamos em frente, Claré. Foi aprovada ontem, Claré,
e você já vai poder agora sentar-se à mesa de um cassino, jogar um baccará, vamos roleta, fazer um 7,5, o que você quiser. Eu estou te convidando, inclusive, para isso, porque foi aprovada a votação do projeto de lei na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados, que legaliza os jogos de azar no país. A proposta agora vai para o Senado e o presidente Jair Bolsonaro já informou que vetará, até porque é um compromisso dele de campanha com os evangélicos. O texto revoga uma lei, a lei de 1946, que proíbe os jogos de azar e que eles sejam explorados em todo o território brasileiro. Serão permitidos, e preste atenção, você, Claré, que faz a sua fezinha no bicho, serão permitidos jogos de cassino, bingo, videobingo, jogos online, jogo do bicho e aposta nas corridas de cavalos. Já fez sua fezinha, Claré? O que você acha dessa aprovação? Você já falou sobre ela, mas o que você acha agora dessa matéria já aprovada na Câmara, que vai ao Senado e provavelmente seja vetada pelo presidente Bolsonaro? Bom, primeiro que eu não faço fezinha, né? Nunca joguei no bicho, não gosto de jogar porque eu não gosto de nada que não dependa de mim. Eu jogo a Mega Sena da virada e olhe lá. Mas agora, o cassino poderia sim frequentar, tomar uma, bater um papo com os amigos, ir lá com o amigo Paulo Leite, pelo ambiente, pelo clima, né? Acho que isso vai acabar gerando emprego para o garçom, para a faxineira, para o coqueteleiro, para a cozinheira, para todo mundo, né? Isso é excelente. Geração de emprego, clima agradável. Agora, jogar eu não vou, não. Você pode me convidar para ir no cassino, mas jogar eu não vou, não. Agora, não por uma questão moral, tá? É porque eu não acho graça. Tem gente que gosta de pôquer, não sei o quê, apostar em cavalo, não acho graça. É um negócio que, inclusive hoje, apesar de não ser legalizado, você entra na internet aí, você aposta em jogos. Sei que muita gente aposta nos jogos do Brasileirão, nem isso eu gosto. Eu tenho preguiça. Mas sou totalmente a favor da possibilidade das pessoas fazerem isso, não só pela geração de emprego, não só pela economia, não só pela melhoria da dignidade das pessoas que vão ganhando dinheiro, né, vão, através do seu emprego, melhorando de vida, mas porque eu não quero que o Estado se meta na vida das pessoas. Falando sobre o projeto que passou na Câmara, você falou bem, um dos pontos dele é revogar uma lei de 46. Agora, esse PL, gente, tem 30 anos. Esse PL tem 30 anos, tem 30 anos que esse negócio está aí rodando na Câmara. 30 anos, eu tenho 40, desde que eu tenho 10 anos de idade, está na Câmara. Eu vi o texto e, infelizmente, num dos destaques passou, né? O texto não é bom, o texto é ruim. O texto, apesar de autorizar os jogos de azar no Brasil, e nesse ponto, é o único ponto dele que é positivo, né? Ou seja, a sua alma mesmo, que é a autorização, a legalização dos jogos de azar, ele é um texto que é extremamente cheio de regulamentações. Ele traz tantas regras que, no final das contas, quem vai ser dono desses cassinos são os amigos do rei, como as empreiteiras de outrora e talvez de hoje em dia. Eu não gostei, muito regulamentado, muito detalhezinho que não precisa, sabe? Muito detalhezinho mesmo, mas é melhor que nada. Eu acho que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, eu prefiro isso. É igual quando teve a privatização da Eletrobras, que eu também botei defeito pra caramba, mas eu prefiro isso do que se ela continuasse estatal, né? Então, a mesma coisa agora. Eu prefiro a legalização, mesmo com esse tanto de regulamentação. Um ponto importante. Tive informações, né, não são oficiais, de que o Senado seguraria esse projeto. Porque sabem que se chegar no Bolsonaro vai vetar, ele já avisou, vou vetar. E aí você teria que derrubar um veto, é difícil. Então, talvez seja uma decisão inteligente do Senado, se isso for verdade, que se segure para ver, né, como é que vai estar o Bolsonaro no próximo mandato, ou outra pessoa que for eleita, enfim, conversar, porque não é possível que a gente vai perder uma oportunidade dessa por causa de promessa de campanha, gente. Vamos deixar isso de lado, né? Você tocou num assunto, eu também tenho a mesma informação que você. Há uma tendência no Senado de não andar com o projeto, de cair nas comissões, aí a gente sabe como é que funciona, uma comissão alega uma questão e passa para outra que alega 30, outra. Né? Ficou 30 anos na Câmara, pode ficar 30 anos. Pode ficar mais 30 no Senado, se eles quiserem. Mas eu também tenho a mesma informação que você. Eu só tenho medo, Claré, de que os defeitos prevaleçam as virtudes. Eu sempre tive medo disso, essa história que você falou
do bom ser inimigo do ótimo. Às vezes a virtude é grande, mas se analisam os defeitos e você não consegue enxergar a virtude. A grande virtude que eu vejo nesse projeto é, primeiro, trazer uma realidade que um estado como Minas Gerais, economicamente, está pronto para enfrentá-la. Basta você lembrar que Araxá, que São Lourenço, que Caxambu, que Lambari, que Poços de Caldas, são cidades que já têm estruturas físicas que podem ser convertidas em cassinos rapidamente, com a possibilidade de dinamizar a estrutura hoteleira dessas cidades. Vamos lembrar que, quando nós tínhamos o jogo legalizado no país, a estrutura hoteleira de Caxambu, de Poços de Caldas, de Araxá, era referência para o Brasil inteirinho. Então, você pode dinamizar uma economia falei em 5 cidades, existem outras que podem também se apresentar para ser polo de jogos, polos de cassinos, você ter uma economia dinamizada nesse sentido. Então, eu vejo essa como uma grande virtude. Dentro do projeto, tem uma outra questão que me chamou a atenção, e eu queria até te ouvir, Claré, que não me pareceu fácil de entender num primeiro momento. O fato de que os crimes cometidos em contravenção à lei seriam todos eles perdoados, anistiados, os criminosos que assim o fizeram. Então eu fico pensando, a briga dos banqueiros do jogo de bicho todo mundo conhece. Um banqueiro que se envolveu numa briga que mandou executar um outro banqueiro, ele será perdoado também pelo crime cometido na prática da sua atividade? Eu fiquei nessa dúvida, viu, Claré? Não, mas eu posso estar enganado, mas eu acho que fala só em contravenções, eu não acho que fala em crimes, e contravenções penais são, grosso modo, crimes menores, né? Não seria, por exemplo, mandar matar uma pessoa. Eu não tenho certeza se o texto da lei está assim, Paulo, mas eu acho que foi voltado efetivamente para a atividade, para anistiar, para perdoar quem já desenvolvia atividade, não crimes associados à atividade, como lavar dinheiro, assassinato, né? Esse tipo de coisa. Pelo menos é meu entendimento. Essa ficou a minha dúvida. Se é assim, eu não tenho a menor dúvida de que é muito positivo. Você falou que não gosta dos jogos de azar, não gosta por uma questão de conceito seu. Não gosto, não pratico. Não pratica. Não gostar é diferente. Não gostar é diferente. Eu não tenho problema nenhum de você jogar seu poker lá que vai ter e me convidar para ir lá. Eu irei lá tranquilamente. Posso tomar uma Coca Zero, talvez eu tome um Baileys, talvez eu tome um uísque com você, não sei o que eu vou tomar no dia, mas não vou praticar o jogo, não, vou ficar olhando e rindo. É bom você falar isso, porque é nesse caminho que eu ia conversar com você. Lembrando que dentre as atividades que você enumerou aí, barman, garçom, garçonete, chefe de cozinha, toda a estrutura, os croupiers, tudo que envolve um cassino. Os cassinos têm também shows incríveis, que são tradicionais nos cassinos. Então, nós teremos aí a possibilidade também de uma indústria dos shows ser privilegiada com a atividade dos jogos nos cassinos liberados. E aí eu te convidaria, porque, por exemplo, imagine... Eu estava rindo aqui que eu pensei que você ia por outro caminho nesses shows aí. Bom, eu fui num bom caminho. E te faria um convite, Claré, no sentido, por exemplo, imagine, por exemplo, Araxá, suntuosa Araxá, com aquele conjunto de lazer, de entretenimento que tem o Grande Hotel de Araxá. Aproveitar e mandar um grande abraço para João Pinto Ribeiro e a sua família, que tiveram um desafio, se propuseram ao desafio e continuam mantendo em pé o Grande Hotel Araxá, que é dificílimo mantê-lo, dificílimo. O Hotel Glória em Caxambu já não está funcionando, está fechado. Hotéis em São Lourenço, os grandes hotéis em São Lourenço, o Guanabara, por exemplo, o Guanabara funciona ainda. O outro hotel que era da família Candal Garcia já não funciona mais. Em outros, Lambari, o hotel não funciona mais. Poços de Caldas, eu não sei. Imagina a nossa Minas Gerais pujante, bombando com os hotéis, que falam em jogos de azar, mas o jogo vai ser um detalhe. Esses hotéis bombando, lembrando aquele Copacabana Palace do Jorginho Guinle, já pensou? Que maravilha. Ontem eu estava assistindo no Amazon Prime, que já fica o meu sextou aqui,
o filme documentário do Jorge Guille, A Vida Só Tem Uma, alguma coisa assim. Que coisa maravilhosa, gente. Então, aquele clima seria o clima, será, se Deus quiser, dos hotéis de Minas Gerais, porque o jogo é um detalhe. O que vem é o show, é a bebida, é a música, é o clima. Isso aí é que vai ser bacana. Que venha, tomara que venha. E já aceitei o convite, viu, Pauleide? As suas expensas e custas, iremos todos do Talks no Grande Hotel de Araxá para você jogar lá alguma coisa que você jogar e nós vamos tomar uma às suas custas. Olha, Clarence, será um prazer convidá-lo para ir ao Grande Hotel de Araxá, porque eu tenho uma ligação com o Grande Hotel incrível. Eu adoro o Grande Hotel de Araxá, assim como gostava muito do Glória em Caxambu, dos hotéis de São Lourenço, conheço as pessoas, conheço o Zé Neto, Celestino Candal Garcia, que já não está mais atuando nesta área, mas a família, conheço muita gente envolvida com hotelaria nessas cidades que eu falei e que eu tenho uma admiração muito grande pelo desenvolvimento dessa atividade hoteleira, que foi sustentada graças à determinação dessas pessoas, porque essas estruturas foram montadas com a lógica dos cassinos, que atrairiam um grande número de turistas. E depois da proibição, eles tiveram que se reinventar. E se reinventaram potencialmente. Eu falei aqui da família do João Pinto Ribeiro. A família do João Pinto Ribeiro, quando assume o Grande Hotel Araxá, pega uma aventura dificílima de encarar. Eu não diria aventura, eu diria um empreendimento, né? Não é uma aventura. Um empreendimento dificílimo de encarar. E dão conta, fazem com que o empreendimento sobreviva até agora. Imagine, por exemplo, o Grande Hotel de Araxá, que até agora conseguiu sobreviver com dificuldades em alguns momentos, não tendo uma lotação adequada, a média de ocupação adequada para a estrutura, para a grandiosidade do Grande Hotel de Araxá, podendo ser privilegiado com essa atividade, e todos nós privilegiados com isso. Será um prazer te convidar para ir ou para o Hotel Glória em Caxambu, ou para o Grande Hotel em Araxá, para que a gente possa, mesmo que você não goste, fazer uma fezinha ali numa roleta. De novo, não é que eu não gosto, é que eu não costumo jogar, não é algo que me atrai. Não me atrai jogar, é que eu não gosto. Eu não tenho nada contra o jogo do Cruzeiro, mas não me atrai assistir jogo do Cruzeiro. Agora, só um detalhe importante, Paulo. Nós falamos aqui claramente que o presidente Jair Bolsonaro já falou que veta, ou seja, estamos contra o presidente nessa. Eu e você estamos absolutamente contra. Mas eu, nesse período, estou pensando sempre em fazer o contraponto para não parecer que a gente está sendo tendencioso. Sabe qual partido orientou contra na Câmara e todos os seus 36, olha aqui, deputados votaram contra? Você imagina qual seja? Partido dos Trabalhadores. O PT pensa como o Bolsonaro nesse ponto, tá bom, pessoal? Então não vamos falar liberdade, emprego, somos contra o Bozo, igual alguns vão falar. Não, o outro lá, o partido do Luiz Inácio, votou, 36 votaram contra os jogos, contra os empregos. Então, assim, vamos devagarzinho aí para a gente entender o que está acontecendo. Claro, na verdade, essa falsidade conservadora é o que mais me incomoda. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, tenho recebido muita crítica, porque as pessoas acham que o que eu prego é uma libertinagem de valores, de princípios. Não, eu tenho valores e princípios muito consolidados na minha vida. Eu, afortunadamente, fui muito bem criado. Afortunadamente, tive um pai e uma mãe de orientação muito segura, que deu aos seus 5 filhos, 2 já falecidos, deu aos 5 filhos uma boa orientação com relação a o que decidir na vida, o que perceber, o que entender. Então eu tenho esse prazer de dizer que tive uma boa criação. Mas eu acho essa falsidade provinciana, puritana, de que alguns temas não sejam colocados abertamente para discussão. O tema do cassino é um desses. O tema dos cassinos é um desses que não é colocado. A justificativa é fraca, né, Paulo? A justificativa que eles usam, a justificativa que, assim, facilmente refutada. Vou até para não ficar nesse disse-me-disse, eu estava vendo aqui a justificativa do nosso senador, Carlos Viana, né? O Minas Gerais tem 3 senadores atualmente, Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, né, que entrou no lugar do ministro TCU,
Anastasia, e o Carlos Viana. E ele se posicionou já contra, onde ele fala sobre lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, prostituição e vício. Bom, sobre vício, gente, bebida vicia também. Tá? Bebida vicia. Tá cheio de coisa que vicia aqui e nem por isso foi proibido. E quanto a tráfico de droga, lavagem de dinheiro, isso foi feito com empreiteiro gigante, isso foi feito com estatal, petrolão, mensalão. Não precisa ser jogatina para ter isso não, tá, gente? Esse é meu pensamento, com todo respeito ao senador. O senador Carlos Viana faz isso porque tem na sua base, e a gente sabe, o senador Carlos Viana tem na sua base um grande contingente de evangélicos. E ele faz isso de maneira proposital. Mas ele fala em lavagem de dinheiro, em tráfico de drogas e o que mais antes do vício, porque o vício eu não vou nem discutir. Ele fala lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e prostituição. Bom, eu queria dizer ao senador Carlos Viana, com todo o respeito que o senhor merece, dentro da atividade política existe lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e prostituição. Ou o senhor duvida disso? Senador, vamos pensar juntos? Vamos então tornar ilegal a prática da política no Brasil, pelo menos da política como é feita hoje, porque ela induz a lavagem de dinheiro, ao tráfico de drogas e à prostituição? Se o senhor conseguir contradizer esse meu argumento, porque o senhor sabe, senador, a política hoje tem envolvimento direto com lavagem de dinheiro, com tráfico de drogas e com prostituição. Ou não? Ou é desconhecimento do senhor? É complicado isso. Lembrando, né, é bom sempre lembrar para as pessoas que prostituição não é crime no Brasil, né? O crime é o rufianismo, ou seja, aquele cara que organiza a prostituição, né? Que ganha em cima do corpo alheio. Isso é crime, né? Então, aí sim seria crime, sem sombra de dúvida, se tivéssemos organização de prostituição dentro de cassinos. Mas, gente, isso é fácil de controlar, igual controla em qualquer boate hoje em dia, né? Então, sem sombra de dúvida, sempre que alguém me fala em lavagem de dinheiro, basicamente lavagem de dinheiro, eu lembro do Mensalão, eu lembro do Odebrecht, eu lembro da Petrobras, que hoje estão se erguendo, né? Consertando já há alguns anos. Isso pode acontecer até em grandes empresas. Não precisa ser jogo, não. Agora, vamos pensar aqui como é que nós vamos fazer para ultrapassar esse veto do Bolsonaro. Tomara que, se ele for reeleito, ele repense esses pontos dele, ou se ele não for, que o próximo não pense dessa forma. Bom, rapidinho, porque são 19 horas e 44 minutos, nós temos ainda 9 minutos para conversar. O prazo para que as mineradoras responsáveis por barragens da montante fizessem a descaracterização das suas estruturas foi prorrogado. Hoje seria a data limite, não foi divulgada uma nova data, foi firmado um termo de compromisso entre as empresas, o Ministério Público, o Governo de Minas, através da FEAM ou por meio da FEAM, a Agência Nacional de Mineração. São 41 barragens desse tipo, semelhantes àquela que se rompeu em Brumadinho no ano de 2019. O documento não estabelece um novo prazo, mas obriga as empresas a executar a descaracterização das barragens no menor tempo possível. Claro, eu li com atenção e não gostaria de ser precipitado para fazer essa análise. O fato de que as multas serão cobradas, eu acho, primeiro, absolutamente justo que se faça. Houve uma lei aprovada há uma lei aprovada na Assembleia, a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que fala sobre a descaracterização até o dia de hoje, 25 de fevereiro de 2022. Não cumpriu, tem que ter multa mesmo. Descumpriu o prazo legal. Agora, não colocar um limite para isso me preocupa, porque muitas das pessoas que moram a jusante desses barramentos tiveram que sair das suas casas, abandonaram tudo que tinham. Alguns condomínios de luxo em Belo Horizonte, onde as pessoas construíram as suas casas para poder viver lá depois de um tempo em que teriam menor atividade profissional. Estão em hotéis, alguns. Tinham a expectativa de que poderiam voltar às suas casas com a descaracterização, e isso não aconteceu. O que lhe parece esse prazo que não é prazo, Claré?
Pois é, primeiro, Paulo, mandar um abraço aqui para meu tio, meu compadre, meu padrinho também, Arley, pesquisador da Embrapa, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje ele descobriu o Talks. Tem que contar para ele que o Talks está aqui de segunda a sexta, de 19 às 20. Está na TV a cabo, no 198, está aqui na live, está na rádio 98 FM, está na TV aberta, está para todo lado, viu, meu tio? Bom, sobre essa questão, Paulo, o que eu penso? A gente tem que, eu sempre falo aqui, a gente tem que saber separar o criminoso da pessoa jurídica, da empresa. Não adianta a gente destruir uma empresa sendo que o criminoso é uma pessoa física. Quando você destrói a empresa, você destrói empregos, né? Você tem que responsabilizar, sem sombra de dúvida. Mas sem destruir, o que adianta a gente destruir a empresa? Vai ajudar alguém? Vai resolver o problema das vítimas? Não vai. A gente tem que responsabilizar os criminosos. Sobre essa questão da extinção das barragens a montante, eu achei que o Ministério Público foi muito feliz, sabe, Paulo? Foi muito feliz, porque ele, de fato, trouxe multas efetivas, né? E elas são uma penalização para que não se repita, para que eles, obviamente, logo corrijam esse atraso. Você disse que não colocou prazo novo, não é isso? Me parece que você... Não colocou. É o mais curto prazo possível. Eu acho ótimo. Eu entendi sua preocupação, entendi totalmente sua preocupação. Olha, não tem prazo, fica subjetivo. Mas eu acho que aperta muito o mais curto possível. Por quê? Porque já devem estar em conversas para um TAC, possivelmente, um termo de ajustamento de conduta, que deve conter lá um prazo, porque às vezes a empresa chega e fala, olha, vamos lá, a gente está corrigindo a questão, Ministério Público, vamos ver aqui o que a gente consegue, em quanto tempo a gente consegue tecnicamente, e às vezes eles precisam de um tempo para fazer esses desenhos. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que parabenizar o Ministério Público por ter agido, de fato, não ficado só no blá blá blá, mas trazido reais penalizações. O meu medo, Clara, e vou em cima da sua conversa, em não destruir uma empresa, porque eu também penso como você, a sua atividade mineradora não pode ser abandonada. Mas eu te faço uma questão em cima dessa sua afirmação. Por que essa empresa, tão zelosa em preservar o seu negócio, não toma uma decisão com relação àqueles que foram prejudicados diretamente por ela e não paga as indenizações, não age de maneira rápida, precisa, necessária? As empresas, nem todas elas compareceram para conversar com o governo, você sabia disso? Muitas das proprietárias dessas barragens sequer foram conversar com o governo e com o Ministério Público. E dentre as empresas já se conversa em prazos que poderão chegar a 2028 e 2035. Então você imagina... Sobre o TAC, né? Sobre o possível TAC seria com essas datas, então. Exatamente. Então você imagina, Claré, e vou mais uma vez... eu não estou aqui criminalizando a atividade mineradora. Eu estou dizendo que é preciso que eles cumpram com aquilo que foi acordado numa conversa inicial, que foi aprovado numa legislação na Assembleia Legislativa, e a pergunta que eu faço é por que, na época da aprovação, não houve nenhuma contestação com relação ao período estabelecido? Por que os descomissionamentos aconteceram e a descaracterização não? Pois não sei, Paulo. Talvez as pessoas agiram ali na emoção, naquele momento de desespero, as próprias empresas foram aceitando tudo que aparecia. É muito difícil quando a gente põe o coração à frente da razão, né? Então não dá para a gente voltar no tempo e tentar adivinhar o que aconteceu. Eu sou aquele tipo de pessoa que fala, olha, não adianta chorar sobre o leite derramado, vamos olhar para frente. O que dá para fazer daqui para frente? É assim que eu penso. Bom, está quase no final, são 19 horas e 50 minutos, estamos caminhando aí para o final do 98 Talks de hoje. Você já falou sobre o seu sextou, mas falou en passant, como diria o francês. Eu queria que você agora falasse determinadamente, discorresse sobre a sua indicação do sextou dessa sexta-feira, 25 de fevereiro. Bom, a minha indicação hoje é no Amazon Prime. Falei aqui ao longo do programa, falei em um ponto do programa. É um documentário /filme do Jorginho Guilherme, a vida do Jorginho Guilherme. Salvo engano, chama-se A Vida, Só Se Vive Uma Vez, algo assim, Só Se Vive Uma Vez. É um filme excepcional, com um clima de Copacabana Palace dos anos 60, talvez, 70, 80 também, que mostra a vida desse playboy, o famoso playboy carioca,
como ele viveu, né? As mulheres que ele conquistou, Marilyn Monroe, né? As grandes atrizes de Hollywood vinham para ficar no Copacabana Palace com ele, e como ele morreu. Ele morreu vivendo de favor num quarto do anexo do Copacabana Palace, mas é sensacional. E eu queria mencionar aqui uma passagem muito engraçada dele, onde aparece um amigo dele dizendo assim, olha, um fulano de tal quis uma reunião com o Jorginho Guille. Aí eu perguntei, que hora, Jorginho? Jorginho falou assim, pode aparecer aqui a partir das 7 da manhã, no meu quarto, no Copacabana Palace, 7 da manhã. E aí o cara, né, o interlocutor, ficou, gente, eles chamam de playboy, fala que esse Jorginho vive na noite, mas marca 7 horas da manhã. Por que acorda tão cedo? Sabe por que era, Paulo? Que ele queria acordar cedo para ficar mais tempo à toa. Assistam o filme. Aqui eu vou também na sua linha das séries. Você está falando de um filme, de um documentário. Eu vou na linha das séries também da Amazon. A Amazon já vai ter agora 2 cachês, um para mim e um para você. Também na Amazon falar sobre Reacher. Reacher, que é a história do veterano Jack Reacher, que percorreu o país seguindo uma nova carreira depois de abandonar o exército americano. E aí ele, numa pequena cidade, algumas mortes começam a acontecer, daí para frente assista, veja, entenda e acompanhe Reacher, uma das séries da Amazon que está aí. A Amazon pode depositar o cachê, a gente vai passar o Pix depois, para que eu e o Claré recebamos o cachê da Amazon nesta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, uma sexta-feira de carnaval sem carnaval, uma sexta-feira em que a gente, à distância, acompanha um conflito que dá um temor muito grande em todo mundo, mas a gente espera poder entender esse mundo de uma maneira diferente um dia. Claré, grande abraço, foi um prazer enorme estar com você nesta sexta-feira. Segunda-feira tem Talks, hein? Não vai achar que vai pular carnaval, não, tá bom? Voltamos segunda-feira. Para você que está na Rede 98, fique com o Arena. Para quem está na Rede Mais Record TV, fica com o Jornal da Record. Ótima sexta, sábado, ótimo resto de sexta, né? Sábado e domingo. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Termina aqui 98 Talks.